Vamos começar um novo ciclo de ensino, de doutrina, com base nesta epístola, este livro da palavra de Deus do Novo Testamento. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Ele escreveu 2 cartas, não é? Vamos começar aqui pela primeira. Essa epístola, irmão, Paulo escreveu, não é? Quando ele fez a sua segunda viagem missionária. Então ele escreveu essa carta, na verdade, que naquela cidade de Tessalônica havia vários cristãos ali, convertidos, que tinham sido judeus, gregos, mulheres até da alta sociedade daquela época. E ali surgiu uma igreja, né, na sua segunda viagem missionária. Ele mandou Timóteo para lá para ajudar os irmãos e fez essa carta para doutriná-los, para orientá-los, pois aquela igreja estava perseguida pelas falsas doutrinas, pelos ensinos heréticos, irmãos, que havia ali, não é? Era uma igreja muito perseguida aquela. Então, eles também tinham uma ideia de que a vinda de Jesus ia acontecer muito rapidamente. Eles estavam tão perturbados com a perseguição que diziam que Jesus podia vir no mês seguinte, no final do ano, etc. Então Paulo vai e orienta a eles acerca de muitas coisas relativas à vida cristã. Então desta carta podemos extrair ensinos preciosos, não é? Nos seus textos, nos seus versículos. Aqui vemos, o apóstolo começa, não é? Falando Paulo, Silvano e Timóteo. Olha só, uma carta escrita com 3 signatários. Paulo era o líder, mas Silvano e Timóteo eram auxiliares dele. Timóteo era uma espécie de secretário que escrevia cartas para Paulo, como também Silvano, não é? Então ele diz assim: a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Veja a saudação. Pode prestar atenção que todas as cartas de Paulo, na sua saudação, ela nos fala alguma coisa que muita gente não percebe. Quer ver um exemplo? Vamos abrir uma carta qualquer agora. Por exemplo, a carta aos Coríntios. Abra comigo. Deixe marcado lá em Tessalonicenses. E vamos para a carta aos Coríntios, que vem depois de Romanos, não é? Carta aos Coríntios. Vamos ver como é que começa a saudação de Paulo. Olha aqui essa carta. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Olha o versículo 3. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Está vendo a saudação semelhante a Tessalonicenses? Vamos para outra, vamos lá para frente. Eu estou vendo aleatoriamente. Vamos para Efésios. Efésios é depois de Coríntios, Gálatas. Corinto, Gálatas, Efésios. Veja como começa esta carta. E eu vou orientar os irmãos numa coisa que desmistifica um ensino católico. Olhe, Efésios capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu pergunto, por que a carta do apóstolo não fala na bendita Virgem Maria? Não é? Por que não dá uma saudação incluindo Maria? Por quê? Porque na Bíblia, em lugar nenhum, diz que Maria quis ou quer glória para ela. Pelo contrário, ela disse uma vez a quem ele falou sobre Jesus: façam tudo que ele vos mandar. Louvado seja Deus. Maria tem um papel importantíssimo na obra da salvação, porque ela foi quem acolheu no seu ventre o Salvador do mundo.
a mulher mais bendita da história da humanidade. Mas nunca foi predito culto para ela. Não, ela nunca cobrou isso de ninguém. A Bíblia não fala nisso. Então, na saudação de Paulo, se você for para o apóstolo Pedro, é a mesma coisa. Pedro é considerado o primeiro papa. Mas você vai ver a saudação de Pedro, não é? Não fala na Virgem Maria. Por quê? Porque a ela não foi dado o lugar de culto ou de adoração. Não. O papel dela é importante, devemos considerar, respeitar. Mas não dá um lugar a ela que ela não tem na Bíblia e nunca cobrou, tá certo? Volto para 1 Tessalonicenses. Depois dessa saudação, exaltando o Pai, exaltando Jesus Cristo, não é? Ele fala acerca da fé daqueles irmãos. O que é que aqueles irmãos tessalonicenses tinham que serve para nós esta noite, irmãos? Ele se lembra sem cessar da fé, do trabalho, da caridade, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de Deus nosso Pai. Então aquela era uma igreja cristã por excelência. Uma igreja cristã não se fundamenta em São Pedro, São Paulo, São João, na Virgem Maria, Santa Maria, não. A igreja cristã se fundamenta em Deus, em Cristo nosso Salvador. Porque Ele, como Ele próprio, Ele é a rocha dos séculos. Ele é a pedra que os edificadores rejeitaram. Ele é a pedra. A igreja está firmada em Cristo. A igreja católica prega que Pedro é a pedra, que a igreja foi firmada em Pedro. Não, meus irmãos, isso é um tipo de liturgia, um tipo de adoração ou de veneração a um personagem bíblico que não tem fundamento para ela. Pedro, como é que ele podia ser a pedra da igreja se ele negou Jesus 3 vezes? Pedro negou a Jesus 3 vezes, meu irmão. A fé de Pedro foi muito fraca. Pedro era muito impulsivo, não é? Ele era de um temperamento forte. Era daquele que não deixava ninguém falar primeiro, ele falava logo, não é? Quando Jesus disse, olha, eu vou lá para Jerusalém para morrer, que foi que Pedro disse, não, Senhor, não faça isso, se for possível eu morro contigo. Jesus disse, para trás de mim, Satanás, tu não sabes o que é que estás dizendo. Porque não era Pedro que estava dizendo aquilo, era o inimigo tentando Pedro com aquelas palavras na boca dele. A igreja não pode ser firmada num homem carnal, num homem mortal. Não, Pedro morreu. Pedro morreu. Como é que a igreja pode se firmar em alguém que os restos mortais estão na terra, transformou-se em pó? Não pode. A igreja cristã se firma em Cristo porque Ele é Deus. Dê glória a Deus por isto. Nós nos firmamos em Cristo porque Ele é o Salvador. Ele morreu na cruz em nosso lugar. Foi Ele, louvado seja Deus. Ele morreu, é verdade, mas ao 3º dia, o túmulo não pôde retê-lo. Ao 3º dia, diz a Bíblia, Deus o ressuscitou dos mortos e ressuscitou em corpo glorioso. Ele está vivo. A igreja está firmada em Jesus porque Ele está vivo. Porque Ele vive, diz aquele hino, posso crer no amanhã. Glória a Jesus. Então, aquela igreja era firmada, sua fé, o seu trabalho, a caridade, a paciência, a esperança, era em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de Deus nosso Pai. Isso se aplica a nós sim, a nossa fé, o nosso trabalho, o nosso amor, nossa paciência, nossa esperança da igreja em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, no Brasil, deve se firmar em se voltar para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo é para Ele, por Ele, dê glória a Deus por isto. E prossegue a saudação de Paulo, sabendo, amados irmãos, e aqui nós vamos destacar, eu creio que pelo menos umas 10 características daquela igreja que são aplicáveis para nós no século 21. Paulo diz aqui no versículo 4,
sabendo, irmãos, que a vossa eleição é de Deus, não é? Porque nosso evangelho não foi a vós somente em palavra, mas, primeiro, evangelho em poder. Romanos 1,18 diz, Paulo diz, não me envergonho do evangelho de Cristo. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação, irmão, evangelho não é filosofia. Evangelho não é filosofia, não. Não é doutrina humana. Não é teoria, não. Evangelho, não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus. Sabe por que uma pessoa é transformada pelo evangelho? Porque é poder de Deus. Aqui de novo convertido, se der a oportunidade, ele vem aqui dizer, vivia dominado pela bebida, e agora não bebe mais. Por quê? Porque creu em quê? Na palavra de um político, na palavra de um filósofo, na palavra de um cientista. Eu passei 18 anos na universidade, nunca vi os ensinos de filósofo nenhum, de nenhum cientista, transformar a vida de ninguém. Nunca vi um bêbado perder a bebida por causa da palavra do filósofo tal, alemão, francês, Rousseau, Voltaire, Kafka, não sei quem, Kierkegaard e tal, alemão, Nietzsche. Onde você viu alguém transformado pela palavra desses homens? Só serve para diletantismo, não é para intelectualismo, para você ter conhecimento do pensamento dos homens ao longo da história. Mas o pensamento dos homens, o que eles escreveram, pode encher uma biblioteca inteira, mas não transforma a vida de um só pecador. Mas o evangelho que Paulo pregou foi o evangelho em poder. Que poder? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus. Viu? Poder de Deus. Me lembro quando eu era Gideão. Gideão, aqui tem alguns irmãos Gideões, não tem? Eu peço aos irmãos que são Gideões dessa igreja, fiquem de pé. Os que estão aqui no púlpito e aí embaixo também. Fiquem de pé, quem é Gideão? Cadê? Somente Macena, meu Deus, cadê os Gideões? Mas tem mais. Gideões são um grupo de irmãos que distribuem o evangelho, notadamente o Novo Testamento, em escolas, quartéis, hospitais, prisões, universidades, etc., onde não é fácil a igreja chegar, não é? Pois bem, eu era Gideão, e um dia nós fomos distribuir o Novo Testamento, aquele pequeno, assim, cinzento, lá no quartel da Fuzileiros Navais, lá em Natal. Então fui lá com um grupo de irmãos, eu era o presidente dos Gideões, e fui lá com um grupo de irmãos para distribuir. Falamos com o comando primeiro, o comando permitiu, e num dia da formatura, toda a tropa em forma, então o comandante anunciou que ali estava um grupo de evangélicos, de Gideões, que ia distribuir a palavra de Deus com a tropa. E aí autorizava e a gente descia, aqueles grupos, levando o Novo Testamento, entregando a todo mundo, oficial, sargento, cabo, soldado, etc. Comandante, todo mundo recebia. Fizemos aquele trabalho. Lá você não pode fazer apelo, porque não é um culto. Você é permitido só entregar a palavra de Deus, distribuir o evangelho, só isso. Quando foi numa quarta-feira, logo na semana seguinte, numa quarta-feira, eu me lembro que eu preguei na quarta-feira e fiz o apelo. Um rapaz alto, seu 1,80 m ou mais de altura, levantou-se, veio à frente, dobrou os joelhos e aceitou Jesus como Salvador. Eu não sabia. Ele nos procurou e disse: olhe, eu vim aqui para confirmar que eu aceitei a Jesus como Salvador, porque vocês distribuíram aquele Novo Testamento lá no quartel. E naquele dia, ele, um rapaz forte, lutador de karatê, de jiu-jitsu, um moço bonito, não faltava namorada, mas ele disse: naquele dia eu planejei acabar com a minha vida. Naquele dia vocês distribuíram o livro
eu recebi, não dei muita importância, coloquei no bolso de trás da minha calça, da minha farda. Como eu estava de serviço naquela noite, ele era ordenança do comandante lá na base. Aquela noite então me preparei para me matar. Eu ia tirar o serviço de meia-noite para frente, o quartel estava em silêncio, e então naquele momento, no meio da noite, eu pensei, pronto, minha vida não vale mais nada, não tem mais razão para viver, vou me matar agora e acabo todo com a minha situação, minha depressão, a minha angústia, vou acabar agora. Ele disse então que parou, botou a mão na pistola para tirar, mas por acaso a mão dele escorregou e bateu aqui atrás no bolso. Ele disse, o livro dos crentes, distribuíram lá. Não acredito nada disso não, mas pegou o livro, debaixo da luz assim, eu vou ler aqui para ver se tem alguma coisa, vou morrer mesmo. Irmão, veja como o diabo trabalha. Ele disse, irmãos, eu tentava abrir o livro para ler, e uma força estranha forçava minhas mãos para fechar o livro. Olha que ele é forte. Eu tentava e fazia força, abria, mas outra força mais forte fechava. Mas a proporção que abria, o nome que me chamava a atenção era Jesus. Jesus. E naquela hora então, eu tive aquela força e gritei por aquele nome, Jesus. Quando eu gritei por Jesus, aquela força ruim se afastou. E eu senti paz no meu coração. E não quis mais morrer. Sabe o que é isso? Não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação, queridos irmãos, não é mudar de religião, não. Religião não salva. Não é mudar de igreja, igreja não salva. Salvação é libertação pelo poder de Deus. Salvação é transformação de uma vida de pecado, de perdição, numa vida redimida pelo poder do sangue de Jesus. Salvação é isso. Então Paulo diz, o evangelho que eu fui dizer para vocês, irmãos de Tessalonicenses, não foi de palavra, foi em poder. O evangelho de poder. Uma igreja cristã, ela prega um evangelho de poder. Não é evangelho social, não. Não é evangelho esquerdista, comunista, como alguns pastores fizeram reunião lá em São Paulo para um candidato comunista. Aquilo é evangelho comunista, que prega a libertação do homem através das obras sociais. Não. A libertação do ser humano não é através de obras sociais, não. Não, meus irmãos. Está escrita a palavra de Deus, Efésios capítulo 2, versículo 8. Não é? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Obra social não salva ninguém. Obra social é dever da igreja fazer. Obra social é dever de cada crente fazer, ajudar os necessitados, os pobres, os órfãos e as viúvas. Isso é obra da igreja, mas isso não salva. Isto é ação da igreja. É consequência de uma vida salva e cheia de amor ao próximo. Mas o evangelho é em poder. É poder de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E também, segunda característica do evangelho, Paulo pregava no Espírito Santo. Evangelho no Espírito Santo. O que é isso, irmão? Evangelho de poder. Evangelho no Espírito Santo. Evangelho no Espírito Santo, sabe por quê? Porque o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.
Você prega a palavra é poder, mas quem convence é o Espírito Santo. Não é o seu curso de teologia, o meu mestrado em teologia. Não é isso que convence o homem, não. Que convence o homem é o Espírito Santo pela palavra do Evangelho. Quando o homem dá lugar. O homem dá lugar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas quem convence é o Espírito Santo. Não é? Que mistério é esse, não é? Uma pessoa vive lá no mundo, de repente ouve uma pregação, uma mensagem, sente algo diferente, se sente o seu pecado, não é? Sente a sua miséria espiritual, ouve a palavra e crê e se arrepende. E algo de novo acontece na sua vida. Não é só levantar a mão e dizer eu vou lá na frente, não. A salvação não é aquele gesto é um gesto exterior de decisão, mas a salvação é dentro. E você só sabe que a pessoa é salva mesmo, não é na hora que levanta a mão, é depois. É depois, quando bebi não bebe mais, fumava e não fume mais, se prostituía e não se prostitui mais, adorava ídolos e agora não adora mais, mentia não mente mais, roubava não rouba mais, agora sim, sabe por quê? 2 Coríntios 5,17, porque eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Por que tudo se fez novo? Porque o Evangelho de poder no Espírito Santo agiu aqui, ó. Agiu aqui na mente da pessoa. Entendeu? As filosofias, os ensinos da faculdade transformam o homem em intelectual, em doutor, de fora para dentro. Mas o Evangelho transforma o homem de dentro para fora. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim, né? Porque a palavra de Deus, esse evangelho de poder, esse evangelho no Espírito, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus, não é, irmão? Que mistério é esse? Porque a palavra de Deus não é apenas categorias gramaticais, substantivo, adjetivo, pronome, verbo, advérbio, não. A palavra de Deus é poder. Ela vive, ela penetra onde ninguém penetra. Penetra onde ninguém penetra. Essa palavra é viva, produz efeito no coração do homem, no coração da pessoa. Então o evangelho verdadeiro é no poder, é no Espírito Santo, não é? Terceira qualidade, em muita certeza, como bem sabeis qual fome entre vós, por amor de vós. Em muita certeza, irmãos. Quem é salvo tem certeza. Uma vez eu pregando o evangelho lá em Serra Rosado, com um grupo da mocidade, reuni aquele grupo de 80, 100, 120 jovens nos domingos e ali estudávamos a Bíblia. Hoje não pode mais fazer isso, porque hoje é internet, hoje é o WhatsApp, hoje não tem mais condição de reunir a juventude assim, é muito difícil, não é? É verdade, muitos estudos, etc. Então ali estudavam aqueles jovens, e eu saí ou estava estudando a Bíblia ou evangelizando. Evangelizando, saímos a pé do Alecrim para de Serra Rosado. E eu lá com minha equipezinha de mais 2 irmãos, evangelizando de casa em casa. Estava uma senhora, boa tarde minha senhora, a senhora, tudo bem? Tudo bem? Ela viu a gente com as Bíblias, né? Nós somos crentes da Assembleia de Deus, e estamos aqui nessa rua, falando de Jesus, falando da palavra de Deus. A senhora nos dá alguns minutos para nós conversarmos sobre as coisas de Deus? Sim, pois não? Entre. Muito educada ela. E pregamos o evangelho para ela. E ela disse, eu acho bonito vocês, mas eu já vi um crente não sei aonde que comprou e não pagou. Eu vi outro crente lá que batia na mulher. Eu vi outro pastor não sei aonde que fez isso, aquilo, outro. Eu deixei ela falar. Ela terminou de dizer umas 8 pessoas que ela conhecia, gente ruim, não é crente ruim, gente que é joio. Eu disse, muito bem, faz 15 minutos que eu falo para a senhora,
Eu falei de algum pastor aqui? Não. Falei de alguma igreja? Não. De quem eu estou falando para a senhora? Ela disse, está falando de Jesus. Aí eu disse, agora me aponta um defeito nele. Mostra um defeito nele. Mostra um defeito em Jesus. A senhora conhece 8 pessoas que têm vida torta, vida errada, falsos crentes? Pois eu conheço mais do que a senhora. Sou crente há mais tempo, tem muito mais crente ruim que eu conheço. Mas eu quero que me mostre um defeito em Jesus. Não, ele não tem defeito não. Não, Jesus é Deus. Jesus é o Salvador. Aí eu perguntei mais uma coisa. Aí ela foi e disse assim, agora tem uma coisa que eu não gosto que vocês digam. Porque vocês dizem que são salvos. Vocês dizem que são salvos. Olha os argumentos, né? Eu achei errado você dizer que são salvos. Ninguém é salvo. Eu digo, minha senhora, aí você tem que ter sabedoria, sabe como é, irmão? Equilíbrio, para ouvir essas coisas e saber argumentar com amor e com segurança. Eu digo, minha senhora, a senhora se admira e eu dizer que sou salvo? É, pastor, ninguém pode dizer que é salvo não. Uma pessoa que come feijão, farinha, não pode dizer que é salvo. Eu disse, minha senhora, o que, é que tem a ver feijão com farinha com a salvação? A senhora está querendo dizer que uma pessoa humana, não é? Aí eu perguntei, me diga uma coisa, a senhora disse que Jesus não teve defeito, não é? Ele é o quê? Ele veio ao mundo para quê? Ela disse logo, ele veio para salvar. Eu digo, então, ele veio para salvar. E a senhora diz que ninguém é salvo? Então, se ele veio para salvar e ninguém é salvo, ele fracassou. O Jesus que a senhora crê falhou, fracassou, ninguém é salvo. Ela ficou de cabeça baixa, não teve mais argumento. Eu digo, não, minha senhora. Viu? Não. Aí citei o versículo de Paulo. Não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Citei a fé, porque pela graça, olha o que diz o apóstolo São Paulo, porque pela graça sois salvos, não diz serão salvos, sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus a salvação. Ela não teve mais argumento, graças a Deus, não é? Então o Evangelho de poder do Espírito Santo, muita certeza, outra vez evangelizando a senhora, também aqui em Parnamirim, ela disse, olha, vocês têm essa história de pensar que só que vocês são salvos, mas eu sou salva também, eu sou salva, eu me encontrei com Jesus também. Eu digo, muito bem, a senhora é salva, encontrou com Jesus, então eu queria que a senhora agora, aqui diante dos meus irmãos que estão comigo, conte para mim, o que foi que Jesus fez na sua vida, quando a senhora teve um encontro com Ele, me dê o seu testemunho, o que era antes e agora, depois de que encontrou Jesus. Ela disse, como assim? O que o senhor está querendo dizer? Digo, não, a senhora disse que é salva, que encontrou com Jesus, então eu quero saber a sua história, o seu testemunho de salva. Não, minha família era católica, não sei o quê. Não, minha senhora, quem se encontra com Jesus tem o antes e o depois. Tem o antes e tem o depois. Quem se encontra com Jesus tem algo para contar. E vai dizer assim, olha, eu era assim, eu era isso, eu era aquilo, mas do dia que me encontrei com Jesus, Ele transformou a minha vida. Glória a Deus. Aqui está Paulo dizendo, é o Evangelho com muita certeza. Já vi crente, coitadinho, na igreja passar uma crise espiritual. Pastor Elinaldo, eu não sei se eu sou salvo. Oh, meu Deus. Estou numa luta, pastor, não sei mais se eu sou salvo, não. É uma crise espiritual que a pessoa está passando. Aí você tem que chamar ele para conversar. Eu digo, meu filho, você aceitou Jesus quando? Tal tempo. O que é que você era antes? Era isso e aquilo. Depois, deixou isso para... Deixei, pastor. Não faz mais nada disso, não. Não. Você ama Jesus, lê a Bíblia e tal. O que é que está acontecendo? Pastor, eu não sei. E a gente vai para a Bíblia com ele e mostrar que ele é salvo.
ele apenas está fraco na fé. Aí eu pergunto, tu tem lido a Bíblia ultimamente? Não, pastor, não sei o que, não tem lido mais. Você ora, eu até que orar, mas agora não oro mais. Daí a causa da sua crise é que você não lê a Bíblia. E não lendo a Bíblia você fica raquítico, você fica anêmico, você não se fortalece, porque a palavra de Deus é que alimenta a alma do crente, é que alimenta o espírito. É a palavra, irmão. Muita certeza. Quarto lugar, e foste feito nossos imitadores. Já pensou? Paulo, como apóstolo, pastor, dizia, vocês foram feitos nossos imitadores. Irmão, você não é obrigado a imitar o pastor da igreja, ou os pastores, em alguma coisa errada, não, você não é obrigado. Se o pastor ensinar alguma coisa errada, você não tem a mínima obrigação. Porque o pastor é a autoridade máxima. Não, a autoridade máxima é Jesus na igreja, a autoridade máxima é a sua palavra. O pastor é um servo de Deus a serviço dos seus servos, só isso. Pastor não manda em ninguém não, irmão. Não vai ficar naquela ideia infantil, e aquele meninozinho de 10 anos disse para a mãe dele, mamãe, quando eu crescer eu quero ser pastor presidente. A mãe disse, menino, por quê? Logo pastor presidente, primeiro tem que ser diácono, tem que ser presbítero, evangelista, aí tal, para ser pastor, e depois pastor presidente. Não, eu quero ser logo pastor presidente. Por quê? Porque ele manda em tudo. Pastor não manda em nada, quem manda é Deus, meu irmão. Pastor serve, pastor não manda, pastor serve. Ai daquele obreiro, coitado, infantil, ameninado, que bate e diz, quem manda aqui sou eu. Teve um camarada que eu dei uma congregação para ele dirigir, tinha umas 100 pessoas. Dentro de 6 meses só tinha 70. Quando deu setembro tinha 30. Aí os irmãos disseram, irmão Linaldo, socorro, senão a igreja vai fechar. Digo, homem, tenham paciência, se eu tirar ele agora vai ficar feio para ele, não é? E tal. Aí um irmão mandou um e-mail para mim, pastor Linaldo, no culto passado só tinha umas 20 pessoas. Ele bateu no púlpito e disse, olha, aqui quem manda sou eu. Quem não gostar pode sair, a porta está ali, está vendo? E quando sair o último, entrega a chave ao pastor Linaldo. É um miserável, meu Deus do céu. Tem o dom de acabar a igreja, nunca mais da igreja a ele, Deus me livre. Um obreiro tem que ser um obreiro que ajuda a igreja a crescer espiritualmente, em graça, em poder e em número também, não é, irmão? Glória a Deus por isso, é Deus quem faz isso. Então, diz aqui a quarta característica, né? Nossos imitadores, imite, não é? Imite os seus pastores, seus dirigentes, seus líderes, que você vê que tem vida cristã, que você pode tomar como exemplo, tá certo? Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. A quinta característica, não é? Recebendo a palavra com tribulação, com gozo no Espírito Santo. O crente passa tribulação, não passa, irmão? O crente que não passou em tribulação ainda, pode esperar que vai passar. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas completou, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Viu? Então Paulo fala aqui, muito gozo no Espírito Santo, entendeu? Muito gozo na palavra tribulação. Em Romanos capítulo 5 ele diz, devemos gloriar nas tribulações, já pensou? Porque a tribulação produz a paciência, a paciência produz a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão. Então o crente se gloria até na tribulação. Está uma tribulação tremenda, e ele, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu dou graças a Ti, porque Tu permitiste, porque Tu estás no controle da minha vida. Dê glória a Deus por isso, não é? Outra característica, de maneira que foste exemplo para todos os fiéis na Macedônia. Aquela igreja é uma igreja exemplar. Foste exemplo. Queridos, o cristão verdadeiro, ele não é influenciado por ninguém no mundo, mas ele é influenciador, ele influencia. Jesus diz em Mateus capítulo 5, não é? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. E disse ele,
Se o sal deixar de salgar, só presta para jogar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois o sal da terra. Quer dizer isso, sal, por exemplo, você tem uma panela de comida, ou colocou ovos ali para cozer, ou para cozinhar, ou para fritar, sei lá como for. Aí você não coloca sal, o que é que vai acontecer? Aquele ovo não tem gosto nenhum, não é, irmão? E a Bíblia mesmo diz, não tem gosto na gema, na clara do ovo, não tem gosto nenhum. Aquela comida, um feijão, um arroz, seja lá o que for, carne, peixe, se não tiver sal, como é que você vai comer? Só se for uma dieta muito braba, você não possa comer com sal. Aí bota pelo menos um limão para dar um gostinho. Mas normalmente é o sal quem muda o gosto do alimento. É o sal. Aí Jesus diz, vós sois o sal da terra. Sabe o que é isso? O crente não é influenciado pelos pecadores, mas a sua vida deve ser de tal forma que influencia aqueles que estão em volta dele. Dê glória a Deus por isto. Paulo diz, vós sois exemplo para os outros da Macedônia, não é? Isso é uma coisa maravilhosa. Uma sétima característica, porque por vós sou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia, não é? Mas também em todos os lugares da vossa fé. Ou seja, uma igreja evangelizadora, uma igreja que prega o evangelho. Eu sei que algumas pessoas saem da nossa igreja, foram para uma igreja que tem Natal. Por que, irmão, foram para a igreja que tem Natal? Porque aquela igreja lá evangeliza? Não. Porque tem um louvor que agrada a Deus? Não, é por isso não. É porque lá dança, lá rebola muito, lá o culto é com a luz apagada. Uma igreja com a luz apagada, luzes bonitas no palco. Foi isso que atraiu alguns jovens para lá. Agora aqui tem característica dessa igreja. Aqui é uma igreja que evangeliza. 4 mutirões por ano, evangelização nas escolas, nos hospitais, nas praças, nas ruas, de casa em casa. Ela cresce por isso, não é com dança e com rebolado não, meu irmão, nem com luz apagada. Naquelas igrejas, o irmão que esteve lá, disse, pastor, lá não se fala contra o pecado, lá só se fala de amor. Ah, é? Será que Jesus só falou de amor? Hein? Leia o evangelho para ver se ele só fez falar de amor. Ele fala de amor se o amor é a essência do cristianismo. É, mas ele combateu o pecado de maneira veemente. Ele combateu com uma palavra de modo bem forte. Ele se arrependeu e creio no evangelho. Tem que se arrepender. Para se arrepender tem que reconhecer o pecado. Então a igreja que evangeliza, essa igreja de Tessalonicense espalhou por todos os lugares aquela fé que recebeu da parte de Deus. Em 8º lugar diz assim, como dos ídolos vos convertestes a Deus. Aquele povo vivia na idolatria, adorando os deuses do panteão grego. Era um altar que tinha deus de todo tipo, Júpiter, Saturno, Olímpio, não sei o que lá, Vênus e tanta coisa, Diana, não sei o que mais e tal. Mas ouviram o evangelho? Aqui está uma característica, dos ídolos os convertestes a Deus. Deixar de adorar os ídolos, irmão, porque os ídolos, diz a Bíblia, o ídolo nada é. Tem ouvido, mas não ouve, tem nariz, mas não cheira, tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem mão, mas não palpam, tem pés, mas não andam. São semelhantes a eles, aqueles que os fazem, diz a Bíblia. Mas o nosso Deus está no céu, é o Criador dos céus e da terra. Ele ouve, Ele fala, Ele sente, Ele ajuda com a sua mão poderosa. Louvado seja o nome do Senhor. Era uma característica de uma igreja de convertidos. 9, convertido dos ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Para servir ao Deus vivo. Servir quem é servo, irmão.
Aquela era uma igreja de servo de Deus. Igreja cristã não é igreja de maioral, não é igreja de chefe, não é igreja de comandante. A igreja cristã é uma igreja de servos. Servos e servas de Deus. Servos e servas de Deus. Converteu-os para servir ao Deus vivo. E a última característica, para completar as características, 10 características de uma igreja cristã. Converteste dos ídolos para servir a Deus e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Quem está esperando Jesus, levante a mão assim. Então continuemos a servir ao Senhor com alegria, irmão. Glória a Deus.